Olá, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar? Então, o transtorno bipolar, também conhecido como transtorno afetivo bipolar e inicialmente chamado como insanidade maníaca depressiva, é uma condição psiquiátrica que está intimamente ligada às alterações de humor, ou seja, ela varia de humor elevado à depressão, uma grande euforia à tristeza profunda. E essas crises, elas vão ser caracterizadas e vão variar de acordo com a intensidade, duração e frequência. Em geral, o transtorno bipolar comete homens e mulheres entre 15 e 25 anos, mas também pode atingir crianças e pessoas mais velhas. Os tipos dos transtornos bipolares são: primeira, a depressão, caracterizada por episódios de tristeza, irritabilidade e sensação de incapacidade. É o período de maior durabilidade, podendo durar cerca de meses e até mesmo anos. O segundo é a mania, apresenta episódios de humor excessivo, uma euforia extrema, sensações de energia, agitação, mania de grandeza, pouca necessidade de sono. Pode apresentar também pensamentos delirantes e paranoides, o que vai afetar o dia a dia da pessoa e o seu cotidiano. O terceiro é a hipomania. Ela apresenta características semelhantes da mania, porém vai interferir menos no dia a dia da pessoa. Vai apresentar uma maior sociabilidade, uma maior capacidade de iniciativa, pouca necessidade de sono, uma maior energia para atividades. É um período de pouca durabilidade, podendo durar menos de uma semana. E o último é o ciclo mítico. Ele é caracterizado por episódios de depressão e euforia em um só dia. É visto muitas vezes como uma alteração de humor normal, porém, devemos ficar atentos para um possível transtorno bipolar que a pessoa pode apresentar. Diagnóstico. Para se ter um bom diagnóstico no transtorno bipolar, ele precisa ter pelo menos um episódio de mania. E o que seria? É um episódio onde a pessoa sai completamente do seu estado normal, se caracterizando por sintomas como a elevação do humor, o aumento da energia e a diminuição do sono. Existem alguns estados de pessoas que têm o sintoma com menos prejuízo, chamado hipomania. Para se classificar, a pessoa tem que ter pelo menos 4 dias apresentando esse sintoma, porém sem tanto prejuízo na sua vida social. É muito comum o surgimento dos quadros depressivos em casos de transtorno. É possível que o indivíduo ele fique oscilando entre a depressão e os quadros de mania e hipomania. Mas o diagnóstico do transtorno bipolar ele pode ser confirmado mesmo que o indivíduo nunca apresente sintomas de depressão. O tratamento do transtorno bipolar se faz necessário por toda a vida. Geralmente, ele é feito com a combinação de psicoterapias e com o uso de medicamentos. O transtorno bipolar é uma doença vitalícia. Episódios de mania e depressão podem voltar ao longo do tempo. Durante esses episódios, algumas pessoas podem se ver livres da mudança de humor, outras, os sintomas já são persistentes. A longo período, a longo prazo, tratamentos intensos podem reduzir a questão desses sintomas. Algumas pessoas se faz necessário o uso de várias medicações até que se encontre uma que realmente seja eficaz. Geralmente essas medicações são antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. Eu me chamo Diego e vou falar um pouco sobre as curiosidades do transtorno bipolar. Estudos apontam que através da genética, estrutura e funcionamento do cérebro, além do histórico familiar, são fatores que contribuem para a probabilidade de desenvolver a doença. Além disso, crianças e adolescentes podem apresentar transtorno bipolar, que geralmente o transtorno bipolar ocorre no final da adolescência e nos primeiros anos de vida, no caso de alguns indivíduos. No entanto, adolescentes e crianças mais jovens podem desenvolver a doença. Se tratando de crianças e adolescentes com transtorno bipolar, também costumam ter condições ou comportamento concomitantes, como déficit de atenção, hiperatividade, que dificultam o diagnóstico. Outro fator importante sobre o transtorno bipolar são os medicamentos, que podem afetar a gravidez e o controle da natalidade. Pessoas com transtorno bipolar que planejam engravidar ou que já estão grávidas devem procurar ajuda médica, pois esses medicamentos podem passar pela placenta
e também pode ser transmitido através do leite materno. Esses medicamentos utilizados para tratar o transtorno bipolar têm sido associados ao alto risco de defeitos congênitos. Outro fator importante sobre os medicamentos para tratar o transtorno bipolar, como por exemplo as drogas antiepiléticas, podem diminuir a eficácia das pílulas anticoncepcionais. Por isso é muito importante você informar se você deseja engravidar ou não.